gente, tudo bem? Hoje meu assunto é para quem nasceu com os dentinhos um pouquinho tortos, ou muito tortos, né? Às vezes aquele dente encavalado, nada alinhado, aí você fica olhando aqueles artistas, fica morrendo de ódio. Por que que eles têm as coisas tão perfeitas e a gente não, né? Eu sei que é duro, não é fácil, mas tudo tem correção, meu povo. E a gente coloca aqui no programa todos os assuntos para ajudar você. E hoje eu trouxe aqui para conversar com a gente sobre esses dentinhos tortos, encavalados e tudo mais, sabe quem? Um ortodontista. Aliás, ele é conceituado não só em Paranavaí, como em toda a região, um dos melhores ortodontistas que nós temos. Com vocês, Fábio Maria. Tudo bem? Oi, tudo bom, Ana? Normalmente é Fábio Maria que as pessoas chamam, ou Fábio Torres Maria, Dr. Fábio Torres Maria. Fiquei na dúvida, Dr. Fábio. Você sabe que, na verdade, me chamam dos dois jeitos, né? Tem gente que me chama até com o nome completo, né? Fábio Rogério Torres Maria. Meu Deus! Tô acostumado, assim. Fábio Maria tá ótimo pra mim. E é legal porque você realmente, eu comecei falando que você era muito conceituado em Paranavaí região, e realmente é verdade, você é conceituado. Inclusive, você é professor em uma universidade, é isso? Eu tive a oportunidade de fazer, alguns anos atrás, mestrado e doutorado por uma renomada instituição, a USP, e eu já estou dando aula há 18 anos. Nossa, mó galera aí assistindo a gente, né? E atualmente eu estou dando aula só em pós-graduação, né? A graduação eu deixei um pouco de lado por falta de tempo. E tenho dado aula em algumas pós-graduações, em Umuarama, em Maringá e em algumas universidades que me convidam. Ai, que bom, é tão bom, né? Quando a gente tem uma pessoa assim, esclarecida e tão renomada no assunto. Por isso é legal vocês ficarem de olho no nosso programa hoje. Minha primeira pergunta é a seguinte: por que usar aparelhos ortodônticos? Claro que tirando a parte da estética, né? Todo mundo quer ficar com os dentes super alinhados. Só que tirando isso, se a gente não arrumar os dentinhos tortos, pode acontecer um monte de problemas. Tais como? Na verdade, assim, a necessidade ortodôntica, ela realmente, em primeiro lugar, ela está voltada à função. Né? É bem importante que os dentes estejam bem posicionados nas suas arcadas, que as arcadas estejam bem relacionadas entre si. Quando eu falo arcadas, arco superior e arco inferior, isso vai levar a equilíbrio de mastigação, a equilíbrio de fonação, de deglutição. E também a gente tem hoje, principalmente nesse mundo tão maluco, né, de tanto estresse, os pacientes têm sofrido muito com dores de cabeça, que são problemas relacionados a uma articulação que a gente tem na base do crânio, que chama ATM, articulação temporomandibular. Então a demanda por correção ortodôntica é inicialmente função, reequilibrar a função de alinhamento, de nivelamento, de mordida. E num segundo momento, obviamente, que já que vai submeter a esse sacrifício, né, que é o tratamento ortodôntico, porque é um pouco sacrificante realmente, ele incomoda um pouco, mas assim, o resultado vale a pena. Então, restabelecendo a função, o paciente paralelamente ganha estética também. Então, de cada 100 pessoas, 97 pessoas têm algum tipo de necessidade ortodôntica, apenas 3% da população tem uma oclusão que a gente chama de oclusão ideal ou oclusão perfeita, né? Então, essa demanda ela é altamente explicada por essa necessidade de melhorar a função, né? Então, é bem importante. Legal, e é legal a gente falar sobre isso, porque hoje nós vamos falar um pouquinho sobre estética, né? Eu comecei falando no programa, você não está feliz com seus dentes? Só que vale a nossa primeira pergunta ser simplesmente sobre a saúde mesmo bucal da pessoa, porque dá muitos problemas, né? E muitas pessoas às vezes têm dores de cabeças horrorosas por conta dessa TM que você falou e não sabem, vai em médicos, vão em vários lugares e acabam não sabendo, porque elas têm que acabar indo onde? Num dentista, e acaba que resolvendo os problemas dela. Os problemas crânio-cervicais hoje são extremamente frequentes. E os pacientes ainda não estão acostumados a procurar primeiro um especialista em ortodontia ou em dores faciais, então normalmente a gente é o último a ser procurado. Normalmente eles vão no neurologista, no psiquiatra, no ortopedista e normalmente, não sempre obviamente, é sempre importante um tratamento combinado, odontomédico, né, mas é bem comum os pacientes sofrerem de problemas articulares que a gente chama de disfunção temporomandibular,
que assim é um assunto bem vasto, viu, Ana, que a gente poderia abordar comentar em outros temas, outros programas que com certeza você vai estar com a gente. Me fala uma coisa, a partir de que idade a gente deve procurar o ortodontista para arrumar os dentinhos tortos ou desalinhados? Bom, esse é um tema bastante controverso, eu tenho a minha opinião particular. Eu gosto bastante de começar a acompanhar os pacientes desde criança. Normalmente eu acompanho os meus pacientes a partir dos 6 anos. Muitas vezes você detecta até um problema antes disso, mas eles são muito pequenininhos, né? Então, normalmente antes dos 6 anos, a gente faz mais uma orientação preventiva de se tem algum hábito de chupeta, ou de mamadeira, ou de dedo, ou até mesmo um respirador bucal. A gente faz uma orientação para procurar um otorrino, para interromper o hábito, como por exemplo parar de chupar chupeta, ir no odontopediatra, né, de 6 em 6 meses para fazer aplicação de flúor, selantes, é bem importante. São coisas que são necessárias, as pessoas às vezes deixam para lá, exatamente, né? Mas a partir dos 6 anos é bem importante, eu acompanho os pacientes, mesmo que eu não vá fazer nada. Então é comum eu acompanhar o paciente por alguns anos e eu acompanhar o crescimento dele, o desenvolvimento dele, encaminhar várias vezes para um especialista que seja mais importante que o meu tratamento naquele momento, como por exemplo um otorrino que vai cuidar de adenoides hipertrofiados ou de amígdalas hipertrofiadas, que vão me favorecer um crescimento facial adequado. E a gente começa daí a atuar, né, por volta dos 7, 8 anos, e aí a gente tem um controle de muitos anos dos pacientes, né? Ortodonticamente, em termos de aparelhos fixos, que eu acho que a gente vai mais abordar aqui hoje. Vamos entrar nesse assunto a fundo. Normalmente a gente começa a fazer esse acompanhamento a partir dos 6, 7 anos, mas os tratamentos em si são feitos a partir dos 11, 12 anos de idade, dependendo se são meninas ou meninos, né? As meninas têm uma precocidade um pouquinho maior no sentido de troca de dentes. Então, com essa variação de 11 a 13 anos, a gente começa a fazer as correções efetivamente. Bom, então tá aí a explicação, Dr. Fábio, né? Agora, quem usa aparelhos ortodônticos sabe que ele acaba virando um acessório de beleza na sua vida, né? Pois é, hoje em dia já temos um vasto mercado aí disso, as tecnologias aumentaram e nós temos aí vários aparelhos ortodônticos, é sobre isso que nós vamos falar agora. Quais são os modelos que nós temos hoje no mercado e como que eles funcionam? Bom, o tratamento ortodôntico fixo corretivo, ele usa de dispositivos que a gente chama de brackets ou brackets, que são peças que são coladas sobre os dentes. Eu costumo falar para os meus pacientes, os meus alunos, que o bracket em si, ele é um veículo. Ele é um veículo que vai realizar a movimentação por intermédio da nossa ativação, né, dos nossos fios ortodônticos. E como é um veículo, eu posso ter uma variação. Posso usar desde aparelhos metálicos, que são os mais comuns, que os adolescentes normalmente usam. Metálicos é aqueles antigos que todo mundo sempre usou, aquele aparelho fixo que gente. Eu até trouxe aqui. Eu era louca para usar um aparelho desse quando eu era criança. Os brackets metálicos são assim, tem décadas. É claro que eles estão ficando mais sofisticados, mais bem acabados. Eu trouxe até um modelo para você aqui. Vamos ver. De um aparelho metálico. Ele é um aparelho americano, extremamente eficiente, bem acabado. Sim, ele antigamente não era assim tão bonitinho, tão refinado, não, né? Tão refinado, era mais grosseirão. Tem, assim, exatamente, ele tem assim, mesmo os aparelhos metálicos tendo, obviamente que a gente tem aparelhos mais sofisticados, aparelhos mais simples, todos têm a sua, né, a sua indicação, obviamente. Quem tem a oportunidade de entrar num aparelho um pouquinho mais bem acabado, ele é mais confortável. Ele solta muito menos, né? É bem comum a gente ver adolescentes ou os pais falarem: nossa, o aparelho solta demais, né? Porque as crianças comem coisas que não devem, balas duras, chicletes. E vai tirar isso, é impossível, e vai tirar. né? Então os aparelhos eles são mais sofisticados para isso, para resistirem mais e terem mais eficiência. Então esse é o nosso carro-chefe, os aparelhos metálicos que a gente normalmente indica para adolescentes e pacientes que tenham menos tempo ou menos cuidados com o aparelho ortodôntico. Isso que eu ia te perguntar, como é que faz a higienização aqui de um aparelho desse?
Bom, a gente tem desde escovas especiais, passa-fios, que são dispositivos que ajudam a passar o fio. Eu gosto bastante também de um aparelho que a gente encontra fora do Brasil ou até mesmo no Mercado Livre, que chama Waterpik, que é um jato de água que pode ser usado rotineiramente em casa, até mesmo pela família. Tem até um Waterpik Family, que é um Waterpik que você muda a ponta, todo mundo pode usar o mesmo jato. Aí tem um custo-benefício legal. Exatamente. Toda a família usando. É um jatinho de água que por pressão, ele tira todas as sujeirinhas e é um excelente complemento. Então, a higienização ela é fácil, o problema é realmente fazer os adolescentes escovarem é meio adequadamente. vagabundinho, né, adolescentes? Vamos lá, presta atenção, porque quando ficarem adultos, vocês vão querer ter esses dentes lindinhos, comece a cuidar. Eu sempre dou bronca aqui Nós somos assim, eu e os meus internautas, sim, mas eu dou bronca neles de vez em quando, né? Já colocou o aparelho. Este aqui é o mais comum que a gente vê. Teve uma época que as pessoas colocavam uma borrachinha toda colorida, azul, não, isso há muito, usa-se muito ainda. Os adolescentes, as crianças, os pré-adolescentes, quando vão usar esse aparelho, eles se divertem realmente. E as borrachinhas é uma maneira de estimular mesmo, né? Ela não tem nenhuma função mecânica, ela não vai deixar o caso melhor, pior ou mais rápido. Mas ela tem uma função realmente de estimular, de brincar. Sim, né? E virou meio modinha uma época, uma modinha, e eles se divertem mesmo. Eu gosto realmente que eles usem bem coloridos, porque os adultos querem discrição, né? Mas eles usam e abusam de... Menino, é isso que eu ia te falar, doutor Fábio. Os adultos, eles querem que não apareça. Nossa, eu não quero mostrar. Enquanto os adolescentes ficam rindo, maravilhosos com os dentes, né, assim, né? Exatamente. Que delícia eu estar com um aparelho, vou pro colégio, cheio de aparelho. Os adultos não, eles querem discrição. Existe hoje, a tecnologia está avançada para ter aparelhos mais discretos? Existe realmente. E assim, hoje é uma febre na ortodontia mundial. A gente tem algumas novidades, como os aparelhos de cerâmica, né, que já está bem difundido, né, no mundo. E também, que são os aparelhos que eu te trouxe hoje. Né, os aparelhos, te trouxe um aparelho de cerâmica e um aparelho que a gente chama de safira. Os dois, na verdade, são de cerâmica, Sim. mas a safira é uma cerâmica um pouco mais pura. E por ser mais pura, a gente chama de cerâmica monocristalina, com um tipo de cristal só, em que ela é uma cerâmica totalmente transparente e translúcida, ou seja, ela fica super discreto porque aparece a cor do dente do paciente. Né? E a cerâmica policristalina, que é uma cerâmica que já tem sido usada há mais tempo, é um grande custo-benefício, porque é um aparelho que não é tão caro, mas também discreto. Né? Obviamente que a safira é mais discreta, mas a cerâmica policristalina, que é uma cerâmica mais comum de ser utilizada, também tem um excelente custo-benefício e o custo dela o investimento para o paciente é menor. Então eu ia te perguntar, eu faço aqui a advogada do diabo, tá? Se as duas são tão parecidas, por que eu pagaria um pouquinho mais cara pela outra? Pelo que eu entendi, uma teve um avanço tecnológico muito maior, mas quais as vantagens de uma e as desvantagens de outra? A vantagem é... As duas são extremamente discretas. Sim. Mas eu te trouxe até os aparelhos. Vamos ver? Você vai ver que... Eu gosto de mostrar. Tudo aqui a gente mostra. Você vai ver que essa aqui é uma cerâmica policristalina. É um aparelho extremamente discreto, só que ele tem um pouquinho de cor própria, ou seja, ele tem uma cor um pouco jateada, como você pode ver. Meio... Numa comparação, assim, num paralelo, é como se você tivesse um vidro jateado e o outro vidro cristalizado, transparente, tá? Então essa é a policristalina. É excelente e há alguns anos atrás, quando a gente não tinha os aparelhos de safira, todo mundo ficava super feliz com essa aqui, né? Porque você não tinha comparação em relação ao que você estava deixando de ter. Então, eis que surge o outro, mais caro. Eis que surge a cerâmica objeto de desejo. Policristalina. Esse aqui também é um aparelho extremamente bom da Ortho Technology, que também é uma marca americana. Ele tem uma translucidez, dá uma olhada, Ana, como ele é realmente extremamente transparente. Diferente. E por que ele acaba sendo discreto? Como mais discreto? Porque esse, como tem uma cor própria, como se fosse um bloco jateado, ele pode contrastar com a cor do teu dente que está no fundo.
Então, se você tem um tom de dente um pouco mais acinzentado ou amarelado, a peça vai ficar um pouco discrepante. O translúcido, que é o de safira, ele vai aparecer exatamente a cor do teu dente. Aí é que tá Pela luz, né, pela luz atravessar e ser translúcido. Então, é uma opção excelente, realmente, principalmente para os pacientes que querem discrição, que querem tratar ou que já trataram e não ficou adequado o tratamento. Então, é uma maneira de estimulá-los realmente a encarar essa fase de correção com mais discrição. Eu percebi que você me falou, esses aqui são americanos, né? São produtos americanos, é isso? Na verdade são americanos. Isso aqui são duas marcas que eu gosto bastante, Ortho Organizer e Ortho Technology. São duas marcas americanas, assim, a gente tem excelentes opções no Brasil também, sabe, Ana? Não é assim uma... Mas assim, eu tenho utilizado, eu tenho ido para o Congresso Americano todo ano, e aí a gente faz comparações, vê custo, benefício, as pesquisas. Então são duas marcas que eu realmente me acostumei e que a gente tem na clínica. Ai, você é tão chique. Eu adoro gente assim, né? Vai dar o melhor pra gente. Porque quando vamos fazer bem feito. Eu sou assim. É pra fazer, vamos fazer bem feito. Você me trouxe aqui essa... Esse aqui é um manequim com o aparelho de safira. Então ele tá montado... Nem dá pra ver, gente. Exatamente. Ele tá com... e ele tá, obviamente que ele tá um pouco brilhante aqui por ser uma boca artificial, né? Mas a gente tá aqui com o aparelho totalmente montado de safira, com fios estéticos, né? Que depois eu trouxe até os fios estéticos separados para mostrar. Sim. E as pecinhas atrás são metálicas, mas elas não aparecem. Fica no fundo. Exatamente. Então isso aqui é uma das opções de safira que a gente tem. E que, assim, tem uma... Eu tava doida pra pegar. Ai, eu fiz com outro, eu fiquei com vontade de fazer com esse, viu? Com a elegância, tudo numa pessoa. Gente, não dá pra ver o aparelho aqui. Quem quer ser discreto realmente pode adquirir isso na hora, porque não tem como ver. E os nacionais também, já que você só usa importados, eu preciso falar de quem não tem grana. A diferença de valores é muito grande para esses aparelhos americanos em relação aos nacionais ou não? É um pouco. Assim, os aparelhos nacionais, eles podem, realmente, eu acho o seguinte, todo mundo tem que ter, assim, acesso ao tratamento, obviamente, né? Então, assim, eu acho que os aparelhos nacionais são uma excelente opção. Obviamente que quem quer um aparelho importado desse vai pagar um pouco mais caro. E óbvio que algumas marcas nacionais acabam, digamos, eles não amarelam, tá? Né? Então, essa coisa de, o aparelho cerâmico pode amarelar, eles não amarelam. Eu só não indico aparelhos de resina e aparelhos de policarbonato, que são aparelhos são extremamente frágeis, são aparelhos que mancham. E a gente vê em algumas clínicas populares vendendo aparelhos estéticos usando aparelhos de resina e aparelhos de policarbonato. Quem usa cerâmica, mesmo que é nacional, não vai ter problema de manchamento. Pode ter um problema das peças soltarem um pouco mais, né, porque essas peças elas são coladas por um imbricamento mecânico no esmalte. Então, o que é isso? É uma adesividade que tem, mecânica. Então, essas peças nacionais podem soltar um pouco mais. E em relação a essa? Em relação a essa. Mas, assim, eles vão conseguir chegar também. No destino né? final. Se o ortodontista realmente... eu costumo falar assim, que o orto, ele é o piloto da peça ali, né? Então, se você tiver um bom piloto ali, conduzindo o tratamento, eu acho que os aparelhos nacionais de cerâmica podem realmente chegar também a um ótimo resultado. E então, você os nacionais? Quando a pessoa, de repente, não tem condições de ter um aparelho? Esse é o objeto de desejo, né? Não, a gente... Se tiver arrumar uns dentinhos, com certeza seria esse. É óbvio. Mas vamos colocar assim que a pessoa não tenha dinheiro. Não, a gente tem, assim, nessas circunstâncias em que o paciente quer realmente muito tratar com a gente, obviamente que daí a gente dá uma cartilha para eles em relação a cuidados extras, né, em relação a, olha, você está usando um aparelho que pode soltar um pouco mais, tem que ter mais cuidado com a alimentação em relação a coisas duras, né, evitar, por exemplo, torresmo, pipocas que não estouram, chicletes, balas duras, mas com esse também. Eu digo assim, que a gente realmente, se o paciente pode ter o acesso só a uma peça nacional dessa, ele vai ter que ser um pouquinho mais cauteloso. Vai cuidar um pouco mais. A gente guarda um pouco mais de grana e come torresmo. Coma torresmo, nós somos brasileiros, né? A diferença também não deve ser tão grande, não é, doutor Fábio?
Não é. Deve ser, não. Me fala uma coisa. Aqui nós temos outros materiais. Esses fiozinhos aqui, ó, que tem, em relação a esses fios, como é que é? Porque esse fiozinho aqui tá tão discretinho, tão Exatamente. fininho. A gente tem basicamente 2 tipos de fio. Eu até trouxe, esse é um fio em que ele é revestido superficialmente com uma película mais esbranquiçada para ter esse disfarce. E tem também um fio totalmente transparente, que ele é de uma matriz, de um polímero que ele fica, parece um fio de nylon, que ele é um fio extremamente transparente também. São fios, Ana, extremamente bonitos. Eles não são fios tão rápidos quanto os metálicos, né? É importante te dizer que em vários momentos do tratamento estético, a gente usa aparelhos metálicos para dar aquela ajustada mais rápida. Para dar uma ajustada mais rápida para o caso andar. E a gente opta por usar esses aparelhos os fios extremamente discretos e transparentes em oportunidades especiais para o paciente. Para ir uma festa. Uma festa, um casamento, uma formatura, a gente usa os fios totalmente transparentes. Um encontro, né? Primeira vez, vamos encontrar. Você não vai com esse daqui, gente. Não dá, não rola. Isso né? é uma coisa o fiozinho, estamos falando do fiozinho agora. É uma coisa até interessante de você ter me perguntado, porque é o seguinte, os aparelhos estéticos, eles estão extremamente modernos. Mas a tecnologia, a indústria ortodôntica mundial, ele ainda não conseguiu ter assim um fio... Um avanço nos fios. O fio ainda não está no mesmo nível que os aparelhos. Então, todo ano que a gente chega lá no Congresso Americano, a gente quer saber se tem alguma novidade em termos de fio. Por quê? Porque os fios mais bonitos são mais lentos e ineficientes. Eles são menos, eles puxam menos, eles sofrem né? Eles sofrem ainda com um processo de embebição, que é isso, ele se hidrata muito com a saliva e ao se hidratar, ele perde eficiência. Fica mais frouxo, resumindo. Exatamente, libera menos energia para o dente e movimenta menos. Então, ele é muito bonito e pouco eficiente. E os que são mais eficientes não são tão bonitos, são mais amarelados. Então, digamos que o desafio dos aparelhos estéticos, num curto prazo da indústria ortodôntica mundial, é chegar num fio bonito e extremamente eficiente. Extremamente eficiente. A gente vai ver um vídeo agora que você trouxe esse aparelho aqui, mais pra gente mostrar esse aparelho. Esse aparelho aqui é tão bom, vocês não têm noção. Vou mostrar pra vocês agora, tá? André, passe nosso vídeo pro Dr. Fábio explicar tudo pra gente. Bom, aí a gente está... esse é um aparelho de super LED que eu trouxe dos Estados Unidos, que ele faz uma polimerização, ou seja, a gente está colando as peças de cerâmica em apenas 3 segundos por peça. Para você ter uma ideia, os aparelhos de LED normal a gente usa 40 segundos por dente. Nossa! Então é confortável para o paciente, aí a gente já tinha tirado até o abridor de boca dela, estou dando uma complementada na polimerização, que é assim, a secagem da colagem. Então, para você ter uma ideia, ele tem uma função aqui que chama Fast Ortho, que a gente pode colar toda uma boca em 30 segundos. 10 peças, 3 segundos por peça. Nossa, e o que o paciente ganha com isso? É comodidade, tranquilidade? Um tempo de cadeira menor, uma grande adesividade, né? E é mais conforto. E mais, assim, tecnologia no momento de aderir essa peça, né? Que é uma peça que ela é, digamos que ela é mais delicada, porque a gente está colando uma peça de cerâmica na boca, né? Então, obviamente que você ganha adesividade e o paciente ganha conforto, fica com o aparelho montado mais rapidamente, né? Então, eu acho bem legal usar, principalmente nesses casos de aparelhos estéticos. Ele é tão chique, né? Meu Deus, tudo é americano desse homem, tudo vem dos Estados Unidos. A gente está colocando uma borrachinha nela. Eu queria até te fazer uma pergunta. Faça. Eu trouxe duas borrachinhas, que são as borrachinhas que a gente coloca nas peças. Trouxe 2 borrachinhas para você. Uma azul, uma transparente. Uma um pouquinho azul. Que a gente até chama de anil, né? Que é um azulzinho clarinho e adoro o céu. Azul, céu, transparente. Celeste. Qual você acha mais bonita e qual você colocaria? Apesar de amar o céu, gente, eu vou escolher transparente porque eu sou uma mulher muito discreta. Eu colocaria tudo transparente. Tá certo. Você praticamente em uma semana teria que ter o aparelho bem manchado. Credo! Vocês podem ver que essa borrachinha normal, mais comum, mais tradicional que a gente
encontra no mercado, principalmente aqui no Brasil, é uma borrachinha extremamente bonita, mas só dura uma semana essa beleza aqui. Essa borrachinha ela mancha muito. Custo-benefício zero. Então. Os hábitos alimentares do paciente. Então, se ele tomar um suco de uva, um suco né, um Viva Feliz. De uva, delícia. Se ele comer uma beterraba, tomar café, essa borrachinha é altamente pigmentável. Então, em basicamente uma semana, o paciente investiu num aparelho sofisticado de cerâmica. Só que a borrachinha vai estar cobrindo esse aparelho. Então, em poucos dias ou semanas, essa borrachinha vai estar manchada e vai estar perdendo todo assim, o efeito estético que a gente procurou com o aparelho. Gastou tanto dinheiro para nada. Por isso que hoje a gente tem, uma borrachinha. Hoje a gente tem realmente usado essa borrachinha, que ela é uma borrachinha específica para os aparelhos estéticos. O que eles fizeram? Foram 2 modificações em relação a essa borrachinha tradicional. Essa borrachinha, ela é uma mangueirinha. Então, industrialmente, eles fazem uma mangueira transparente e seccionam ela em centenas de fragmentos e vai ser usado como uma borrachinha. Essa borrachinha é uma borrachinha que ela é como se ela fosse derretida, ela é prensada, então cada borrachinha dessa sai de um moldezinho, então ela é uma borrachinha única que não é cortada como uma mangueira. Então isso dá mais resistência de superfície para ela, uma borrachinha mais dura, mais resistente. E adicionalmente eles incluíram um pigmento anil, que ocupa a estrutura molecular da borrachinha e ela então fica menos suscetível à mancha. Tá? Então é uma borrachinha que a gente consegue fazer com que o paciente fique 3, 4 semanas com a mesma borrachinha, sem com ter aquela pouquíssimas alterações. Porque é meio chato ficar trocando a borrachinha ou não? É chato e isso deve ser feito só nas consultas, né? Não dá para levar para casa e ficar trocando, porque você pode perder um pouco de controle da ativação. Então é importante que seja feito durante as manutenções. E aqui a gente tem também, que é da mesma família dessa borrachinha, em alguns procedimentos de fechar espaços, por exemplo, se o paciente tem vários espaços, a gente usa uma borrachinha em forma de cadeia, como vocês podem ver aqui. E essa cadeia, se você usar também uma cadeia cristalizada dessa, mancha em dias. Então a gente também tem uma opção, olha, a mesma borrachinha em forma de elo único, em forma de cadeia, para fazer fechamentos de espaço. Então é importante também ter isso aqui no arsenal para quem usa esses aparelhos estéticos. Eu tô com esse negocinho na mão que eu vi aqui, parecia isso aqui também fiozinho, é um fiozinho. Eu já catei ali e já comecei a brincar. Antes de a gente ter os borrachinhas, a gente amarrava todos os casos com isso aqui que a gente chama de amarrilho. Tá? E o paciente que usa um aparelho metálico tem um amarrilhozinho de aço. Isso aqui é um amarrilhozinho para quem usa aparelho estético. Então ele é todo revestido também com material para esconder, internamente ele é metal, então ele está todo tratado aqui para tentar a descrição máxima. Quem quer usar esse aparelho não quer que as pessoas percebam que está de aparelho, e essa é a função, estimular o paciente a encarar aí 2, 3 anos de aparelho sem que as pessoas percebam. Mas com esse aparelho aqui, pelo amor de Deus, qualquer um pode usar, né? Oi, tudo bem com vocês? Dá muito para usar, nossa, super fácil. Eu deixei de falar alguma coisa importante sobre aparelhos ortodônticos? Em termos de aparelhos estéticos, talvez a gente possa fazer um novo programa. Né? Já está convidado, inclusive intimado a vir aqui novamente? Existem alguns aparelhos que são chamados de alinhadores, né? Os americanos chamam de aligners. São plaquinhas totalmente transparentes em que o paciente encaixa na arcada. E esses alinhadores, eles têm uma sequência, ou seja, o paciente usa algumas semanas cada plaquinha e isso é projetado num software, ou seja, no computador. Cada plaquinha vai fazer pequenas movimentações e a série de plaquinhas é que vão fazer a correção. Existe uma marca mundialmente conhecida, que é o Invisalign, uma marca que está no Brasil já, e que eles estão realmente tentando, a sede hoje dessa estrutura da Invisalign no Brasil é Porto Alegre, e eles estão fazendo credenciamento de ortodontistas para que isso seja mais uma opção, né, no arsenal do ortodontista. Então a gente tem os aparelhos estéticos fixos
E esses seriam aparelhos estéticos invisíveis, que são os aparelhos móveis, que é importante dizer que eles não conseguem tratar casos mais complexos, mas casos um pouquinho mais tranquilos, ele é uma opção. Ele é um pouco mais caro, porque esses alinhadores normalmente são feitos, a gente manda para os Estados Unidos e eles mandam a sequência de placas, né, para serem trocados e supervisionados pelo profissional, mas é uma excelente opção. Nossa, gente, eu fico impressionada com a tecnologia, né? Como que avança de ano para ano, né? De ano para ano a gente tem novidades e mais novidades. Bom pra gente, né? Bom pra você que tá com os dentinhos aí todos desalinhados. Pode arrumar, pode ser discreto, pode estar um pouco mais caro, vai pro brasileiro. Mas se puder comer torresmo, lembra da história do torresmo? Olha aqui, ó. Comer torresmo super discreta, super chique na balada. Doutor Fábio, muito obrigada pela presença. Espero vê-lo aqui de novo, inclusive para falar sobre esse novo aparelho que eu gostei muito. Tecnologia comigo mesmo, adoro as novidades. E eu quero que você volte brevemente aqui. Obrigado, foi um prazer. Foi um prazer falar, né, sobre essa opção de tratamento, né? E espero também voltar falando de outros temas aí com vocês. E vamos deixar para as pessoas, você que está assistindo a gente e queira fazer alguma pergunta para o Dr. Fábio Maria, seguinte, nosso endereço está aqui na tela, mande suas perguntas que no próximo programa ele vem aqui e pode respondê-las, não é? Claro, com certeza. Gente, um beijo grande para todo mundo e até o nosso próximo programa. Tchau!